E agora eu quero falar com vocês sobre o São Paulo fazendo proposta por três caras que o São Paulo já quer a continuidade e quer também fazer a compra de jogador, né? E o Zubeldia, tá dando o que falar ainda. O São Paulo ficou um pouquinho sem assunto, porque o São Paulo deu folga pros caras, depois da viagem pra Lima lá e ganhou do Alianza. E aí agora o bicho volta a pegar aí e o papo de Zubeldia tem causado um frisson entre os torcedores, né? E eu quero falar sobre esse centroavante assim incrível, maravilhoso do Vitor Roque, que a Leila Pereira, ela tinha falado de alguns times comprando umas tralhas. Tralha. Eu vou começar o vídeo por isso aqui. Chega comigo então. Ó, deixa o like aí pra dar aquela moral no vídeo. Vamos nesse like aí e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda. E eu, Juba, eu faço questão de você por aqui também, né? Só que a Leila, quando o São Paulo contratou Rames e Lucas, por coincidência ou não, a Leila disse assim, ó. Você acha que o Palmeiras vai ficar comprando essas tralhas que estão comprando por aí? E eu interpretei que era Rames Rodrigues e Lucas Moura, né? Então ela não compra tralha, essas são as palavras dela. E aí ela comprou o Caio Paulista. O Caio Paulista, ele chegou lá no Atlético Mineiro agora, que o Palmeiras não aguentou ficar, né? Mandou pro Atlético Mineiro e o cara, ele fez um pênalti contra o Juventude. Era o Juventude, não era o Bayern de Munique, era o Juventude. Quando ele faz o pênalti, o árbitro é chamado no VAR. O árbitro vai no VAR e cancela o pênalti. O Caio Paulista cai de joelhos no chão, agacha a cabeça no gramado e começa a chorar copiosamente. Porque é um cara que tá assim, acho que tá no limite, sabe, do estresse, vendo a carreira dele se esvair, né, sumir pelos dedos. E é um cara que podia estar no São Paulo titular, tá? Se ele tivesse ficado no São Paulo não tinha comprado o Wendel e Enzo Dias, talvez. Enzo Dias tá emprestado, né? Mas o São Paulo teria mudado o curso das negociações pra lateral esquerda. E aí, o São Paulo teve, na época da categoria de base, o Vitor Roque, que jogou, ele apareceu bem pro futebol ali no Cruzeiro, ele apareceu muito no Atlético Paranaense, ele foi pro Barcelona e Betis, agora ele tá lá no Palmeiras. É um cara que aos 20 anos tem a quinta chance de provar. E no último jogo, foi ontem, né, ele faz uma jogada, cara, que alguém tira a bola, ou ele mesmo, no meio campo do último zagueiro, ele começa a correr cara a cara com o goleiro. O Estevão passa pra receber o passe e ele dá um chute ali. Eu vou falar uma coisa, no futebol amador é difícil você ver perder um gol daquele. Na várzea não perde. No amador, que é pior que a várzea tem uns times bons aí, né? Tem uns investimentos bons. Quando você vê num futebol de quinta, sabe o futebol de quarta, tem o futebolzinho de terça, que é um society, 5 contra 5, é difícil ver perder um gol daquele. E ele deu um chutinho ali na mão do goleiro. Cara, que coisa patética. Então, assim, esse cara custou 154 milhões pro Palmeiras. Então, dona Leila, pra eu falar em tralha, né? Tem tralha por aí que vai saber, né? Então você vê como dá bom dia a cavalo, que aí muito fala, né? Tinha um ditado antigamente, isso aí é pra mais antigos, né? Tipo eu, assim. É assim, ó, quem fala muito dá bom dia a cavalo. Eu não entendo direito esse tipo de ditado, mas falou muito pode quebrar a cara, sabe assim? E quebrou a cara, não que o Vitor Roque seja um investimento falido, frustrado, mas é um cara que está devendo bastante futebol, né? O São Paulo, ele encaminha a renovação contratual de Alan Franco e também de Lucas Ferreira. E eu não preciso explicar para São Paulino agora a importância de você renovar com o Alan Franco e o Lucas Ferreira, né? Explicar a importância do zagueiro que é o Alan Franco eu não preciso, você já sabe perfeitamente bem, só que o Alan Franco o São Paulo pode perder ele no fim do ano. Então é importantíssimo o São Paulo renovar agora, imediatamente. Já era para ter chamado para renovar. Ele se firmou no São Paulo de uma maneira que, guardadas as devidas proporções, ele é o nosso novo Diego Lugano. Chegou meio mal, chegou meio, sei lá, não sei se esse zagueiro é bom, o cara acaba dominando a posição, não sei se ele vai ser campeão no São Paulo, a Copa do Brasil, que foi nosso último título importante, o zagueiro era o Beraldo. O Alan Franco ele até ganha aquela Supercopa do Brasil contra o Palmeiras mesmo, mas o zagueiro do São Paulo na Copa do Brasil era o Beraldo, não era o Alan Franco. Então o Alan Franco ele tá agora mostrando a importância dele, mas ainda sem títulos. Pra mim não importa. É um baita jogador que eu acho que o São Paulo tem que renovar imediatamente. E o outro é o Lucas Ferreira. E aqui o motivo é mais óbvio ainda, né? Não é só o ganho técnico, é uma jovem promessa do futebol mundial, que daqui a pouco nós vamos ver jogos assim como esse Barcelona e Cruzeiro aí, Real Madrid, não sei o que, nós vamos ver simplesmente que os caras que ele vai estar brilhando nesses times por aí da Europa. Esse é o Lucas Ferreira, um cara mais forte que os outros, mais rápido do que os outros, muito capaz, e o São Paulo colocou ele no campo, colocou ele no mercado sem ter renovado o contrato ainda. Então o contrato dele hoje é totalmente mequetrefe.
O São Paulo pode perdê-lo a qualquer momento e isso tá me dando muito desgaste aqui de pensar, sabe? Isso tá dando realmente uma preocupação a mais, coisa que o São Paulino acredito que hoje em dia não precisaria passar, né? Então tem que renovar com esse menino agora. E o São Paulo fez uma proposta pra ele, a proposta está na mesa, tá nas mãos dele com o empresário dele, não sei quem é o empresário dele, mas o São Paulo ele deve conseguir agora essa renovação contratual aí. E se conseguir, coloca uma multa lá de $500 milhão, põe de 500 milhões, e se vender, que venda pelo menos por uns 200 milhões, 150. Tem que fazer uma boa venda caso vá vender, porque é um garoto de muito valor. Um outro cara que tá no São Paulo que quer ficar é o Marcos Antônio. Eu fiquei sabendo que o Marcos Antônio, não tenho certeza se isso aqui é de fato, mas ele quer tanto ficar no São Paulo que aquela negociação de extensão do contrato, tá sabendo, né? O São Paulo tem o Marcos Antônio até o mês que vem, até o fim do mês que vem. Meio do ano, acaba o contrato de empréstimo dele. Se ele bater umas metas, o São Paulo tem que comprar e tal, mas aí o São Paulo não fez ele bater meta e o São Paulo mesmo não tem condição de pagar ele agora. Então o que o São Paulo quer da Lazio? O São Paulo quer chegar na Lazio e falar assim, Lazio, me empresta até o fim do ano, vai, estende mais 6 meses esse contrato aí que eu fico com o cara até o fim do ano. A Lazio, ela pode estender ou não estender, por quê? Porque tem times por aí já interessados no Marcos Antônio. Tem gente por aí, time por aí já querendo o Marcos Antônio. Só que a vontade do jogador seria de ficar no São Paulo. Então o jogador tomou a frente e falou, opa, eu vou trocar uma ideia com a Lazio também. E isso aqui é a melhor coisa, né, meus amigos? Isso é a melhor coisa que pode acontecer. O jogador ter o interesse de ficar no clube. Se o jogador tem o interesse, acabou, é tudo que nós mais precisamos. Agora a Lazio pode fazer linha dura. Nós vimos o Thiago Mendes, que tinha o interesse de ficar no São Paulo e acabou voltando porque o time não quis vender. Mas o Marcos Antônio é um jogador que não tem o status que o Thiago Mendes adquiriu no futebol europeu, então ele pode sim ter uma facilidade maior do São Paulo conseguir essa extensão contratual. E tomara que consiga pra agora. Eu quero o Marcos Antônio no São Paulo, mas não gostaria realmente de ver o São Paulo pagando 26 milhões no cara. Ele vale isso, tá? Pensando por esse lado de 24 anos que ele tem, o quanto ele está jogando de bola no São Paulo agora e o que ele pode fazer na carreira ainda, eu acho que ele é um jogador de valor sim. E 24 milhões, pra nós pode ser caro porque o Júlio Casares, Belmonte, os caras quebraram o São Paulo. Já tava quebrado com o Leco e quebraram mais ainda agora. Aidar, né? Os caras foram quebrando o São Paulo. E quebraram. São Paulo tá quebrado. Porém, nós vendemos um zagueiro igual o Diego Costa. Lembra o Diego Costa, zagueiro da base? Vendemos por 40 milhões. Então você vende um zagueiro daquele por 40 milhões, olha pro Marcos Antônio e fala, não vale 24, 25, 26? Também é meio puxar muito a sardinha pro nosso lado, certo? Se o Diego Costa, nós ficamos felizes por valer 40, 44, né? Lá pro time do... Nossa, agora não vou lembrar. Agora não lembro. Um time russo, se eu não me engano. E aí o Marcos Antônio não vale nada? Também não é por aí. Temos que levar a coisa pra realidade. Os 25 milhões é caro pra gente, né? Pra quem paga 154 milhões, por exemplo, no Vitor Roque, não é caro os 26 milhões do Marcos Antônio. Só passar pelo Pituca rapidinho, pra depois falar do Zubeldia e também do Matheus Alves, que pode estar vendido já. Não vendido já, mas pra ser vendido já. O Diego Pituca, o jornalista Jorge Nicola, ele tirou da cachola ali uma informação, que eu não sei de onde veio, que o Diego Pituca tá sendo sondado pelo São Paulo, tem boatos, rumores, já cravando o interesse do São Paulo no Diego Pituca, que o São Paulo teve o interesse nele no passado. Eu trago isso com mais detalhes depois, tá bom? O Nicola desmentiu a história. E eu não sei te dizer, a única coisa que eu posso te dizer é, eu gostaria de ver o Diego Pituca no São Paulo. Eu não estou acompanhando o Diego Pituca como eu gostaria agora no Santos. Eu vi os jogos do Neymar lá e o Pituca acho que estava no banco em todos, se eu não me engano, todos. Ele fez 11 jogos já nesse ano aqui pelo Santos e ficou alguns outros 8, 9 no banco de reservas. Acho que os jogos que eu vi do Santos, ele entrou no segundo tempo e não brilhou. Não era o Pituca que eu lembro dele no Santos naquela primeira passagem. Aquele da primeira passagem ele jogava bola demais. E quando o São Paulo... Quando ele voltou do Japão pro Santos, o São Paulo tentou contratá-lo. Isso que é o que o Nicola falou. E aí ele acabou indo pro Santos e tal, nas negociações. E hoje, ele ficando encostado no Santos, parece que ele não faz parte mais dos planos do Santos e tá complicado pra ele lá. Então eu gostaria assim de ver o Diego Pituca aqui no São Paulo, nem que seja pra compor elenco, tá? É um cara barato em tese, supostamente barato, né? E vamos lá, mas assim, tem que ser barato, não pode ser caro também, porque hoje se o São Paulo fecha com o Marcos Antônio, tem o Thiago Mendes que pode chegar do nada aí, e tem o Bobadilha que precisa de passagem, precisa jogar, o Pituca seria um cara pra compor elenco mesmo. Nada mais que
isso, tem que ser baratésimo, entendeu? É por aí minha opinião. E o Zubeldia, ele também tá dando o que falar aí no time do São Paulo, né? Depois que ele consegue umas vitórias lá na Libertadores, muitos São Paulinos estão bastante divididos e uns indo contra os outros. Fala agora do Zubeldia. E outros, não, o Zubeldia não ganhou nada ainda. Não dá pra falar porque ele ganhou do Alianza Lima e tal. Acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Dá pra criticar demais o Zubeldia pelo histórico dele e dá pra elogiar bastante agora pela atualidade. Né? Vamos levar o negócio com um pouco mais de moderação. O Zubeldia, eu tenho a teoria, que eu falo todo dia, que ele está aprendendo na marra quem é o São Paulo e o que é estar num time grande. Porque ele não sabia até então o que era estar num time grande. Ele hoje usa a categoria de base, o que é um acerto. Ele melhorou o time com Ferreirinha e André Silva, que foi na sorte do Caleri, sei lá, na sorte, não que foi sorte o Caleri machucar, mas foi sorte ele descobrir o que era o André Silva, descobrir o que era o Ferreirinha na contusão do Oscar, na má fase do Luciano, ele acabou descobrindo que era o Ferreirinha, na contusão do Lucas, e hoje ele tem o Ferreirinha e o André Silva que livraram a cara dele. Mas não tira o mérito dele pelo sistema defensivo que ele montou, o sistema de contra-ataque que ele montou está funcionando. E eu acho que é assim, gente. Queria convidar vocês a assistir aos jogos do São Paulo com todo carinho, torcendo pelo São Paulo. E se tiver erro do Zubeldia, vamos apontar. Se tiver acerto, vamos apontar. Não é isso que é torcer? Não é isso que é ser São Paulino? Fica nessa, fala agora, hipócrita, criticou, agora tá elogiando. Críticas quando merecem críticas, elogios quando merecem elogios. Não é verdade? Tá errado o raciocínio? Fala comigo aí. Olha só, o Matheus Alves pode estar dando tchau do São Paulo já. O empresário dele, é o Bertolucci, agora não lembro. Eu falo, acho que é o Bertolucci, que é um cara muito influente na Europa. Ele já teria recebido algumas sondagens aí pelo Matheus Alves. Os jogadores do São Paulo, como o Rian Francisco, o Matheus Alves e o Lucas Ferreira, eles estão sim com olheiros da Europa olhando, isso é certeza. Olheiros da Europa de olho, em cima, já olhando o que eles podem entregar. Só que o Matheus Alves, ele tem esse empresário aí, que é o Juliano Bertolucci, né? Que ele é um cara que consegue simplesmente vender jogadores na Europa porque ele tem, de fato, um relacionamento muito bom. Olha aqui, ó, Matheus Alves da Silva. É o Matheus Alves São Paulo. Vamos lá, pro Transfer Market aqui eu já te falo agora se é o Juliano Bertolucci mesmo. E o empresário do Matheus Alves da Silva é o tal do... Pera aí. Cadê o empresário do cara? Tá abrindo aqui a página. Bertolucci Sports, então é o Juliano Bertolucci mesmo. Se o empresário dele é um cara muito bem relacionado na Europa e ele for ser vendido agora, eu não duvido nada. Então, pra nós que estamos precisando muito de uma grana mesmo ali no São Paulo, eu acho que a venda do Matheus Alves, se for aquelas vendas na casa dos 100 milhões, né, na casa dos que foi vendido o Lucas Moura, um Beraldo, um próprio Gabriel Sara, que foi vendido já 2, 3 vezes, uma do Antony, claro que o Matheus Alves não é a pegada do Antony, talvez seja até inferior ao Sara, mas que ele pode ter uma venda de 100 milhões agora, pode, e eu venderia. Deve 1 bilhão, pô, tira 100 milhões, você tira 10% na venda de um cara da base que nem é titular, né, virou titular na ausência do Oscar e o Luciano que pegou a má fase, eu venderia tranquilamente. 100 milhões, eu falaria. Então vamos torcer pro melhor, mas esperando já Belmonte e Júlio Casares fazerem as peripécias dele aí, igual fizeram com o William Gomes, né? Tô torcendo muito pra dar certo essa venda, mas que seja uma venda que, São Paulo fala, acabou meu problema, ano resolvido e ano que vem resolvido também, tudo na venda do Matheus Alves. Seria top ou não?